Boa noite a todos. É com grande prazer e satisfação que inicio esse plano e esse projeto de verdadeiramente trazer conhecimento através da palavra de Deus. São mini pregações. Na verdade, eu estarei aí agindo de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, do Senhor, em relação ao tempo determinado para que essas pregações sejam aí realizadas. É lógico, por exemplo, eu não sou um pastor, ao menos por enquanto, eu não exerço a função de pastor, mas sou professor, né? Tenho esse título, né? Conquistei através de muito estudo e conhecimento, e desempenho a função também de professor. Mas assim, logicamente, entendeu? Né? Eu não me ensoberbeço com essa minha formação. E também, entendeu, me sujeito à vontade do Todo-Poderoso. Se Ele realmente permitir que eu exerça a função de pastorado, né, que viva realmente da palavra, para mim é uma coisa muito boa, é uma satisfação muito boa, né, é algo realmente muito importante e muito agradável, né, para mim trabalhar para Deus dessa forma. O Senhor realmente me concedeu um dom, né? O dom realmente da sua palavra. E não é orgulho, não é algo assim que eu possa simplesmente dizer que é mérito meu, não. Então tudo aquilo que eu desenvolvo através da apresentação de conhecimento e conteúdo é graças a Ele, e é graças à sua vontade, para a honra e glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Então tudo isso realmente é o que me faz ter habilidade em relação à explicação e conhecimento de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. E esse conhecimento se aplica à palavra de Deus e outras áreas do conhecimento, e do qual também eu sou formado. Eu sou professor, no caso aí, de História. Tenho outras páginas, tenho outros canais no YouTube, tenho páginas no Facebook que trabalham com áreas do conhecimento bem distintas, desde informática, a própria área, por exemplo, de conhecimento relacionado às ciências sociais, né, e humanas, e também a página relacionada, por exemplo, relacionada, no caso aí, a área motivacional, aplicado também, entendeu? As ciências sociais, né, e humanas como um todo. Então, eu tenho trabalhado dessa forma. E meu objetivo realmente é viver da palavra. Então, é ser um professor aí que trabalha em cursinhos, né, que também dá aula em faculdades, conferencista. Lancei um livro recentemente, O Poder da Vontade, que trabalha com essa questão, por exemplo, da vontade humana, mas logicamente nunca desafiando, agindo contra a vontade do Todo-Poderoso, que, ao meu ver, entendeu, né, tem toda a autoridade e domínio, e é impossível você agir contra a vontade dele sem sofrer alguma coisa ou sem ser limitado. E o exemplo mais claro disso nós vemos aí na Torre de Babel. Bom, meus irmãos, bom pessoal, eu espero que essa palavra que eu traga hoje sirva então de auxílio para alguém que realmente necessite dessa palavra. Então, o que eu posso oferecer de melhor para as pessoas não é dinheiro, haja vista, então, eu não ser rico, eu não sou uma pessoa abastado, eu não sou alguém, entendeu, que tem uma boa reserva financeira, não tenho tido sucesso profissional, pelo menos por enquanto, não. Mas meu objetivo, né, acima de todas essas características profissionais, pessoais, é me voltar à vontade do Todo-Poderoso. Se Ele me permitir, né, esse é o primeiro vídeo e também é um desafio, se Ele me permitir trabalhar a explanação e mexer sua palavra através de pregações e mensagens, mesmo compartilhando aqui nesse canal aqui no YouTube, também ali no Facebook, então para mim será motivo aí de grande honra e satisfação. Então vamos iniciar realmente esse trabalho. Não é trabalho promocional, mas é um trabalho realmente que me dignifica, né? Honrar a Deus com aquilo que realmente Ele tem me entregado. A palavra de hoje, abrindo agora há pouco a Bíblia, né, em relação a esse conteúdo, a palavra de hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, então 1 Crônicas 28,
capítulo 28, versículo 9. E diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Rejeitar-te-á para sempre. Irá te rejeitar para sempre. Então, percebemos aqui na palavra o primeiro conselho que Davi dá a Salomão, e Davi estava realmente aí se despedindo nesse momento, e Davi conferiu a Salomão o reinado de todo Israel, né, o reino de Judá e o reino de Israel, quer dizer, todo Israel unido, ainda era monarquia unida, e a construção do templo, que ele realmente não pôde construir, porque Deus alertou ele através do profeta, que ele tinha derramado muito sangue, e que ele não iria iniciar esse trabalho, mas o filho dele iria construir. Não que Deus não tenha se agradado do pedido que Davi tenha feito a ele. Porque, na verdade, Davi queria retribuir ou agradar a Deus. E se há uma coisa que realmente Deus se agrada, e percebemos isso em relação ao caráter dele na palavra, né, na Bíblia, desde Abel, né, é algo que nós fazemos ao Todo-Poderoso, a Deus, que foge do convencional, que foge do banal, que foge do ato de simplesmente você ir à igreja, de você, por exemplo, não pecar, de você jejuar em algumas ocasiões. Então tudo aquilo que sai, entendeu, disso daí, e entra como uma oferta, por exemplo, de gratidão a Deus, no caso aqui, por exemplo, Davi quis construir o templo e quis realizar algo a Deus muito mais do que, por exemplo, oferecer sacrifícios no Yom Kippur, no dia da expiação, no Pessa, na Páscoa, né, e obedecer e se voltar aos mandamentos do Senhor. Davi, ele quis fazer algo grande para ele. E perceba, entendeu? Nos versículos anteriores em Crônicas e Reis, vai dizer que realmente Deus se agradou. E Deus reafirmou a promessa que tinha feito a Davi em relação àquilo que era da vontade dele, no caso Todo-Poderoso, em relação à aliança que Deus tinha com Davi. Então perceba, entendeu? Que Deus se agradou da intenção de Davi em agradar a ele. Só que perceba, entendeu? Nem tudo aquilo que nós fazemos, por mais, por exemplo, que seja interessante aos nossos próprios olhos, e por mais que seja, de certa forma, bom para Deus, o Senhor se agrada, né? Perceba, entendeu? Que Ele se agrada. Só que, em alguns momentos, não é o momento específico para realizar tal ação. Ou não é da vontade dele que nós a realizemos, como no caso, por exemplo, aqui de Davi. O que limitava, por exemplo, Davi em relação à construção do templo era o sangue que realmente ele tinha derramado. Embora, entendeu, ele fosse, né, o homem segundo o coração de Deus, um homem que realmente se entregava, se quebrantava, reconhecia os seus erros, se voltava a ele, né, adorava, o amava por aquilo que Deus realmente era e ainda é e sempre será, não simplesmente por aquilo que o Senhor tinha realizado a ele, e ele reconheceu isso daí. Vemos aqui nos versículos anteriores a esse, que Davi reconhece todas as obras que Deus fez nele, e a palavra do profeta, que disse que o Senhor o tirou das manadas, o Senhor o tirou da situação de pastor, o levou à situação de príncipe e rei de Israel, e iria manter a sua aliança com os seus filhos, uma aliança eterna, a aliança davídica, semelhante, por exemplo, à aliança que o Senhor fez com Abraão, e através nós sabemos da aliança que Deus fez com Davi, né, Yeshua, Jesus Cristo veio, né, em vida, né, completando a obra do Senhor de redenção para toda a humanidade, no caso aqui no Antigo e no Novo Testamento. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Então percebam, né, que a intenção de Davi era boa, e o Senhor se agradou dessa intenção. O momento em que Deus também se agradou da intenção de Davi e permitiu que ele realizasse tal ação foi a construção de Jerusalém como a capital de Israel. Então, isso estava no coração de Davi. E Davi conquistou Jerusalém, dos jebuseus, ali no caso, e tornou Jerusalém capital, porque ficava no centro, e daí do norte e do sul, como capital de todo Israel. E Deus se agradou disso. Quando Davi levou a arca, tirou ali dos altos ali de Israel, de Siló,
de Shiló, no caso, e trouxe ali para Jerusalém. O Senhor se agradou, né, todo o tabernáculo aí construído, né, aquelas colunas divididas por cortinas, era o templo, mas não eram paredes que dividiam os espaços, eram cortinas, né, no caso. Deus se agradou, entendeu, de tudo aquilo ali ser desenvolvido ali, no caso, em Jerusalém. Dos turnos dos levitas, da restituição realmente do culto ao Todo-Poderoso. Deus se agradou de tudo isso daí, né? Deus se agrada. Deus se agrada quando nós realmente o agradamos. Deus se agrada quando nós realmente somos gratos a Ele e oferecemos algo a Ele. É um auxílio, por exemplo, a alguém que necessita. É uma contribuição, por exemplo, para, no caso aí, um missionário, né, que está precisando de algo. Um jejum, né, uma adoração maior, né, do que está envolto vamos dizer assim, na perfeição e na vontade do Todo-Poderoso, né? Quando nós consagramos algo a Ele, um tempo, por exemplo, de nossas vidas para realizar algo, e consagramos esse tempo a Ele para fazer a sua vontade. É uma ação social em algum lugar, né? É um trabalho voluntário, por exemplo, no hospital. Consagramos esse tempo a Ele, né? Essa oportunidade. Nos voltamos, por exemplo, a um trabalho evangelístico em determinado local, né? Despenhamos uma quantidade financeira para ajudar alguém que está precisando, que está numa situação difícil. Então tudo isso daí agrada a Ele. Isso daí não é salvação por obras. As pessoas muitas vezes se enganam em relação a isso, entendeu? Acham que, por exemplo, o fato de nós realizarmos algo a Deus, nós estamos aí querendo oferecer uma troca a Ele, ou acreditando que seremos salvos simplesmente por nossas obras. Mas a Bíblia mesmo atesta que a salvação, ela vem o quê? Por fé e obras. Tiago vai falar isso daí. Os outros apóstolos, o autor de Hebreus, Paulo, ele vai dizer que a salvação ela vem pela fé, né, pela graça, que é um termo que o apóstolo Paulo, realmente inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe a nós, um pouco diferente da Hesed, né, que seria a misericórdia do Antigo Testamento, mas também pode ser aplicado, de certa forma, assim, em relação a essa questão de misericórdia do Senhor, assim, que antecede, por exemplo, as nossas ações, sim, é a sua graça, que antecede realmente a nossa ação perante Ele, sim, logicamente podemos acreditar nisso daí, mas oferecer algo a Deus, né, agir através da nossa fé, essa nossa fé não pode ser morta, como Tiago mesmo diz, mas ela tem que nos levar a uma ação específica, testifica o nosso amor e a nossa fé para com Ele, testifica que nós não estamos mortos. Então não nos devemos simplesmente prender em teologia, porque teologia é algo muito bom. Só que teologia é como história, geografia, sociologia, ele é uma ciência, é uma área do conhecimento. Inclusive existem teólogos que são ateus, porque não necessariamente, por exemplo, a pessoa estuda a Bíblia, ele deve, entendeu, acreditar em tudo aquilo que ele lê. Ele pode simplesmente desenvolver uma autocrítica frente à Bíblia e gostar da Bíblia, os personagens, de toda a história que circunda, entendeu, a Bíblia, fazer uma analogia, entendeu, aos outros povos, às outras literaturas, por exemplo, do Oriente Médio. Ele pode muito bem fazer isso daí. Na Antiguidade Clássica, parte de filosofia, até que ponto a Bíblia, de certa forma, aí, desempenha um papel interessante na construção dessa sociedade. Pode, com certeza ele pode. Mas isso não necessariamente o torna alguém com fé. Então a fé, ela é testificada através de obras. Então quando você faz algo para Deus, e Deus sabe que você vai fazer isso daí, mas quando você intenta em fazer algo bom para Deus, Ele realmente se agrada. Mas vamos aqui ao conselho que o Senhor deu, Davi deu, no caso aqui é Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu Pai, serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária. Perceba, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, quer dizer, serve-o com um coração disposto. Disposto o quê? A obedecer, disposto a se voltar à sua vontade, disposto a conhecê-lo mais e mais. Porque esquadrinha todos os corações. Quer dizer, ele está dizendo que Deus ele conhece a intenção do coração. Existe uma área da psicologia social que vai falar a respeito de atribuição, né? A maneira como nós atribuímos os nossos defeitos, ou também as nossas boas realizações. Então podemos atribuir isso daí a algo externo, né, situacionista, ou disposicionista, né, através da disposição, disposicionista. Então você pode atribuir isso daí a algo externo ou algo interno. Pode se atribuir, entendeu,
aquilo que você fez de bom ou mal ao meio, dizendo que tais características sociais ou algumas pessoas levaram você a realizar aquilo que você realizou ou fez, no caso, ou você pode atribuir, entendeu, a sua culpa, né, ou a sua responsabilidade sobre aquele ato, simplesmente sobre você. A Bíblia ela nos diz, entendeu, que o homem ele nasce em pecado. A Bíblia fala que o homem nasce em pecado o próprio Davi vai dizer que ele nasceu em pecado concebeu-lhe sua mãe, no caso, em Salmos, ele vai dizer isso daí. A Bíblia ela afirma categoricamente que o homem nasceu em pecado. Quando nós vemos, por exemplo, o resultado ali da luta entre Caim, por exemplo, e Abel, né? Os filhos, por exemplo, de Adão, toda a concupiscência e perversão da humanidade após a queda, por exemplo, de Adão. Né? A Bíblia, no Novo Testamento, a temática está em torno, vamos dizer assim, da transformação, da graça, né? Da maneira como o Senhor realmente nos livra do pecado, do erro, da transgressão, e apresenta, né, ou nos leva, por exemplo, a fé no novo Adão, naquele que não nasceu em pecado, não nasceu em erro, que no caso aqui é Cristo, Yeshua Mashiach, o nosso Senhor Jesus. Então perceba, entendeu, que a Bíblia ela é bem enfática em relação a isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, em relação à concupiscência ao erro. O homem ele nasce em pecado. Então, de uma forma ou de outra, o homem ele peca. Só que o que é interessante aqui, essa passagem que Deus esquadrinha o coração do homem, quer dizer, Deus sabe a intenção do coração. Deus, por exemplo, entendeu? Ele conhecia Davi, e Davi era, por exemplo, nada mais do que Davi para dizer isso daí, o homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi, por exemplo, se arrependia de algum erro que ele tinha cometido, orava a Deus, Deus sabia que ele estava sendo sincero. Deus sabia, entendeu, que ele estava atribuindo a culpa a si mesmo, não por uma questão, por exemplo, entendeu, retórica, tentando convencer a Deus de que realmente, né, ele estava errado, mas ele não sentia isso, não. Deus conhecia o coração de Davi, e Deus sabia que, e Davi, no caso, sabia que o Senhor Todo-Poderoso Deus esquadrinhava o seu coração, e sabia que realmente ele, Davi, era pecador e reconhecia os seus erros. Perceba, entendeu, que Deus, sempre quando ele repreendia Davi, ele se quebrantava. Mas nem em todos os momentos a Bíblia apresenta, por exemplo, uma repreensão. Em alguns personagens bíblicos, no caso aqui, mesmo aparentemente eles errando. Quando Abraão, por exemplo, entendeu, tomou Agar, sua serva, de certa forma foi um erro. Mas você não vê uma repreensão de Deus por conta disso. Por que não teve uma repreensão de Deus por conta disso? Porque o erro de Abraão, mesmo em pecado, mesmo errando, como Salomão, por exemplo, tendo várias mulheres, você não vê uma repreensão, você vê a repreensão de Deus em relação à idolatria, dizendo que por causa das mulheres de Salomão, ele perverteu-se os seus caminhos, ele se voltou ao erro, ao pecado, ele se perverteu. Mas não vemos, entendeu, o Senhor condenando Salomão, por exemplo, as mulheres que ele tem. Agora, pois, Salomão, tu erraste tendo todas essas mulheres. Não, você não vê isso daí. No Antigo Testamento era comum, e Deus sabia que era uma política de alianças que Abraão desenvolvia, no caso aqui, para manter em paz todo o seu reino e aumentar o seu reino. Da mesma forma, Salomão, Deus sabia, da mesma forma que Abraão, Deus sabia, no caso, o amigo de Deus, né, o homem da fé, o pai da fé, Abraão, Deus sabia que era um fardo, que era um peso muito grande, a responsabilidade que Abraão tinha de esperar todo aquele tempo, né, por um filho que ele realmente não sabia que iria nascer. Então, o erro dele estava relacionado à situação, àquilo que estava à sua volta. E o Senhor, conhecendo isso daí, ele poupou, ou não atribuiu a Abraão um erro específico por aquilo que ele fez. Diferente de Moisés, quando, por exemplo, não circuncidou seu filho, e a mulher o teve que o circuncidar para não ser morto. Olha, perceba que Deus realmente ele veio ali para agir contra Moisés naquele momento específico. Mas por quê, entendeu? Porque Deus sabia que, de certa forma, o erro diz Moisés, assim como o erro de Davi, em relação, por exemplo, a vários momentos da Bíblia, eram erros relacionados ao quê? Ao seu interior. Erros relacionados à sua própria intenção, à sua má intenção. Não era algo situacional, mas era algo interno. Não era algo disposicional e exterior, mas era algo não era algo situacional, me confundi, desculpe, não era algo situacional, algo externo, algo exterior, algo que estava, vamos dizer assim, voltado àquilo que era, por exemplo, exterior no caso aqui, a Moisés,
né? Não era uma pressão que a sociedade ou que o mundo, a realidade, a vida lhe impôs para que ele errasse daquela forma e de certa forma fosse, vamos dizer assim, escusado sobre o erro que Deus sabia muito bem que ele tinha. Não, mas era algo interior, né? Era algo que fazia parte aí do seu interior, né? Relacionado à sua disposição. Então, está relacionado ao seu interior, ao seu eu. E também a Bíblia vai elencar vários outros, entendeu? Vários outros momentos onde as pessoas realmente erraram, e você não vê Deus atribuindo culpa perante um erro que nós sabemos que foi realmente um erro. E por que isso daí, entendeu? Né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é aquele que esquadrinha os corações. Ele sabe realmente, entendeu? Até onde nós podemos ir. Ele sabe até onde nós podemos suportar determinadas situações. Então, meu amigo, minha amiga, né, todos ali que estão me escutando, todos que irão me escutar através desse vídeo, né, por enquanto eu tive a oportunidade de falar através aí de vídeos, olha, Deus sabe, entendeu, a intenção do seu coração. Deus sabe quando você não suporta mais. Deus sabe quando você, por um momento da sua vida, você se desvia, você cai. Sabe, meu irmão, sabe, minha amiga, sabe, entendeu, que Deus te ama. Deus realmente tem um plano na sua vida, Ele não quer abrir mão de você. Ele não vai abrir mão de você. Deus é um Deus amoroso. Muitas vezes estamos acostumados, né, a ouvir, né, e a experimentar a imagem de um Deus tirano, entendeu? De um Deus que não se preocupa com as nossas dores, com as nossas adversidades, com as nossas lutas. Um Deus que não se preocupa conosco, um Deus que não tem empatia, um Deus que não tem misericórdia de nós, um Deus que não observa a nossa realidade, a nossa luta, os nossos sabores, os nossos problemas. Deus conhece você, Deus sabe a sua luta, Deus esquadrinha o seu coração. E Ele sabe até que ponto você ou eu erramos em relação, por exemplo, a algo que é interno, ou em relação a algo que é externo, em relação a algo que foge do nosso controle, em relação a algo que realmente nos pressiona. Mas saiba, de uma forma ou de outra, Deus realmente se importa com você, Deus se importa comigo. Deus tem o melhor para nós, e Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações. Ele sabe quando nós realmente nos arrependemos, assim como Davi se arrependia. Ele sabe de nossas intenções, sabe da vontade que nós temos muitas vezes de agradar a Deus, de oferecer algo bom a Ele, e muitas vezes somos impossibilitados pela vida, pelas adversidades. Mas Deus realmente saiba, meu amigo, saiba, minha amiga, saibam que Deus realmente se agrada daqueles que o querem agradar, e recompensa, e abençoa. Porque a Bíblia mesmo fala, no Antigo, Novo Testamento, que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. E essa palavra galardoador não se aplica só ao reino dos céus, que não há bênção maior do que o reino dos céus. Não, se aplica em vida, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é grandioso e maravilhoso. Deus é bom. Nós não conseguimos entender e compreender muitas vezes isso. Somos aí como que meio que levados, né, a vamos dizer assim, uma enxurrada de incredulidade. Quando nós, em alguns momentos, quando nós estamos começando, entendeu, a acreditar, a sonhar, a ter, por exemplo, uma ideia melhor, de uma vida melhor. Aí você escuta aquela pregação que vem com um balde de água fria. Não. O mais importante na sua vida é o reino dos céus. Não se preocupe com essas coisas, porque elas passarão e você morrerá. Não, eu sei que eu vou morrer. Sabemos que iremos perecer, que nosso lugar não é aqui. Mas em nossa vida, e de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, sim, se Ele o permitir, podemos realizar muitas coisas a Ele, podemos realizar muitas coisas aos outros, podemos fazer muita coisa, temos uma vida viva, verdadeiramente viva, e com sonhos, com objetivos que realmente podem fazer a diferença para nós e para os outros. Deus realmente nos prometeu, o seu Filho, Yeshua HaMashiach, nos prometeu uma vida, e uma vida com abundância, não simplesmente uma vida comum e convencional. Quando eu falo isso daqui, não estou querendo dizer que, por exemplo, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais adversidade, vai passar mais por luta, por aflição. Não aquilo que você pede vai acontecer, logicamente que não, entendeu? Com certeza não. Mas saiba, entendeu, que Deus é bom. Deus conhece seu coração, Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Deus sabe dos mínimos detalhes e se preocupa até mesmo com o fio de cabelo. Jesus disse isso. Que até mesmo os fios do nosso cabelo, eu não tenho muito. No meu caso é um pouco mais fácil. Mas para algumas pessoas é um pouco mais difícil. Deus, Ele sabe, Ele conhece quantos fios de cabelo nós temos. Deus, Ele conhece aquilo que nós precisamos. Por isso que o Senhor realmente Ele nos leva, Ele nos manda, entendeu? A não nos preocuparmos com coisa alguma, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Por quê?
porque Ele sabe dar boas coisas a nós, porque Ele se preocupa conosco, e porque Ele nos abençoa. Perceba, olha o que Cristo falou, Yeshua HaMashiach, nos disse, nos seus evangelhos, disse a seus discípulos, e aqueles que realmente o ouviam, escutavam, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, vai ser acrescentado. Não é simplesmente esse vai ser acrescentado, não é, entendeu? Você ter capacidade de ir para o reino dos céus. Não é simplesmente, entendeu? Você, olha, ter condições espirituais de continuar servindo. Eu estou continuando servindo. Eu estou sofrendo, mas estou alegre. Não, entendeu? É você ter bênçãos. É você ter vida. Você ter a possibilidade de trocar de carro. Eu, por exemplo, entendeu? Eu não tenho carro. Eu não tenho carta ainda, no caso, Não tenho boas condições financeiras, não tenho sucesso esplendoroso. Mas o Senhor me dera a oportunidade, entendeu? De ter um carro, de ter, por exemplo, um sucesso profissional, de ter a chance, por exemplo, de ajudar muitas pessoas através disso. Por que não agradecer e reconhecer Deus também nisso? Deus está em todos os lugares. Deus, mesmo, Ele nos apresenta através do livro de Isaías, que Ele é o Deus de perto e também de longe. Ele está em todos os lugares, Ele nos conhece. E Ele esquadrinha os nossos corações e a nossa mente. Sabe até que ponto podemos realizar algo bom ou mal para Ele. Conhece o nosso coração. Sabes aquilo que intentamos fazer antes de o realizarmos. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Perceba, entendeu? O conselho que Davi dá a Salomão: se o buscares, se você o buscar, ele será achado de ti. Se o rejeitares, ele lhe rejeitará. Percebe, entendeu, que Deus, como Ele mesmo se apresenta a nós, perto está daqueles que o buscam. Perto está daqueles que o adoram, daqueles que se voltam a Ele. Então, se você o buscares, ele será achado de você. Ele será próximo de você. Se você lhe obedecer, se você lhe buscar, se você o reverenciar, se você reconhecer a Ele acima de você, ele será achado de ti. Eu acho muito bonita essa palavra, será achado de você, será próximo. É como se nós podemos imaginar e compreender a Deus como uma joia, como um presente que nós ansiamos em receber. E todas as vezes que nós procuramos, nós o encontramos esse presente maravilhoso, encontramos essa dádiva, encontramos essa preciosidade. Então todas as vezes que nós o buscamos, que nós oramos, que nós nos rendemos, que nós realmente nos voltamos à sua face, procuramos compreender e entendê-lo, nós somos achados dele. Será achado de ti. Será o seu maior presente, será o seu maior tesouro. Deus é o nosso maior presente. Deus é o nosso maior tesouro. Deus é o melhor que podemos ter em nossas vidas. A sua presença, a sua graça. A presença de Deus está acima até mesmo da salvação. A salvação, ela só é completa porque tem a presença de Deus. De que adianta você viver, por exemplo, num paraíso, num Éden, sem a presença de Deus? Não adianta nada. Não é satisfatório. Não é algo que realmente seja completo, é incompleto. É uma experiência incompleta de vida. De que adianta, por exemplo, ganharmos o mundo inteiro como o próprio Messias, Yeshua, Cristo, realmente nos disse, e perdemos a nossa alma. O que adianta nós termos, por exemplo, o mundo inteiro aos nossos pés, temos a chance de termos muitas coisas, e perdemos a nossa alma, perdemos, entendeu? Aquilo que nós temos de mais precioso, e aquilo que nós temos de mais precioso é a sua presença, é a sua graça. Por isso, todas as vezes que nós o buscamos, ele será achado de nós. E se nós o rejeitarmos, olha o que Davi disse a Salomão, ele o rejeitará para sempre. Perceba, entendeu, que essa busca é uma busca constante. E a rejeição também é uma rejeição constante. Todos os dias o Senhor ele nos leva, ele através de sua graça, seu Espírito, ele realmente age em nossos corações para que nós venhamos buscar ele. E se nós o rejeitarmos, automaticamente ele nos rejeita, automaticamente nos separamos dele. E quanto mais nós o rejeitamos, mais ele também vai o quê? Também nos rejeitamos. Quanto mais nos aproximamos, mais ele se aproxima de nós. Deus perceba, entendeu? Que Deus ele não força uma situação, uma relação amorosa. Ele não força um compromisso com ele. Ele não força algo, entendeu? Em nossas vidas. Ele é amoroso. Quanto mais nós o buscamos,
mais Ele se aproxima. Quanto mais nós o rejeitamos, mais Ele nos rejeita, mais Ele se afasta de nós. E é essa relação que Deus tem para conosco. Mesmo com a graça, mesmo com a salvação garantida, mesmo com a sua ação sobre nós, devemos realmente buscá-lo. Buscá-lo sempre, através de várias formas. Por espontaneidade, não por legalismo, não por dever, não por uma lei, independente, por exemplo, da lei do Antigo ou do Novo Testamento, não por uma obrigação. É triste quando, por exemplo, entendeu? Os nossos pais, ou nós, por exemplo, realizamos algo aos nossos pais, aos nossos filhos, por obrigação. Né? Estou fazendo isso porque eu sou obrigado, é um serviço que eu tenho que realizar, né? Que a mim me foi delegado. Não é um serviço. Servir a Deus não é serviço, embora, por exemplo, haja esse nome, né? Serviço, servir, mas não é serviço. É um ato de amor, espontaneidade. Dessa forma devemos realmente buscar a Ele. Dessa forma que realmente Davi compreendeu ele muito à frente de muitos de sua época. Porque, de certa forma, Davi e muitos à frente de sua época e até mesmo de nossa época. Porque Davi realmente compreendeu, entendeu? Que servir e buscar a Ele, que servir a Deus é buscar a Ele. É buscar a sua companhia, a sua presença, para que Ele seja achado de nós. O maior tesouro que Davi realmente entregou a Salomão foi a presença dele. Foi o fato de realmente Deus ser achado por nós. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que Ele espera de você. Que você o encontre nesses seus caminhos. Que você o busque. Que você se volte a Ele. Que você se entregue a Ele. Que você realmente o busque em espírito e verdade. Essa é a primeira palavra. Se o Senhor me permitir, irei continuar a trazer mais conteúdo em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente isso seja bênção para muitos, né, que realmente precisam da presença de Deus e por um lapso, ou por uma ignorância, ou por um ressentimento, né, ou por uma sensação de desgraça, de baixa autoestima, de nada, pensa, né, que Deus realmente se esqueceu, pensa que Deus realmente não se importa, pensa que Deus realmente não está oferecendo novamente uma chance para que nós o venhamos encontrar. Busque a Ele, se volte a Ele, né, que você realmente vai encontrá-lo. Né, Ele está disposto a se apresentar a você e mudar a sua vida em todos os aspectos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Shalom.